Fala rapaziada, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Gente, hoje nós vamos finalizar a sua primeira apostilha do quarto bimestre para nós podermos seguir para a segunda apostila, tá? Vamos utilizar hoje bastante aquela relaçãozinha de quantidade de movimento que a gente tem conversado nas últimas aulas, tá? E vamos conversar hoje a respeito de colisões aí, tá? Como funcionam as colisões e tal. Antes de mais nada, antes da gente começar de fato a falar sobre colisões e tudo mais, eu quero digamos assim, deixar claro algumas limitações que a gente vai ter para as nossas colisões, tá? A primeira delas, pessoal, é o seguinte: ao colidir, né, 2 carros, 2 objetos aí ao colidirem, não vão sofrer variação de massa, tá bom? Não vai ter variação de massa. Como assim, Doug? Simples. Quando os carros batem, por exemplo, a gente não vai considerar que eles estão perdendo partes deles, ao colidirem. Por exemplo, um para-choque, caindo, um os pedaços de caco de vidro indo para tudo quanto é lado, essas coisas assim, eles vão só amassar. Beleza? Eles só vão amassar. Alguns amassam e ficam, outros amassam e se restituem ao que eles eram antes, tá? Dependendo da colisão. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro é, não haverá perda de massa, ou seja, a massa do, por exemplo, se eu tenho 2 carros batendo, a massa do primeiro carro e a massa do segundo carro vão ser iguais, tá bom? Isso não vai mudar aí para nós, tranquilo? A outra coisa, pessoal, é que ao ocorrer uma colisão, nós teremos uma colisão dada em 2 etapas diferentes: a deformação e a restituição. Como assim, Doug? É o seguinte, a gente vai sempre pensar no antes e no depois da colisão, certo? Então, quando o objeto está vindo antes da colisão, por exemplo, tem 2 carros vindo aqui, um pouquinho antes deles baterem, pá, eles batem, na batida a gente não vai analisar nada, e depois que eles batem, que eles se separam, ou não, né? Podem ficar juntos também. A gente vai considerar a segunda situação, tá bom? Então a gente vai entender o antes e o depois da colisão, tá? Isso em relação ao movimento, em relação à deformação desses objetos que estão colidindo e assim por diante, tá bom? Como é que vai funcionar isso aí então? Antes de falar dos tipos de colisão, eu quero falar sobre uma coisa chamada de coeficiente de restituição. O que é um coeficiente de restituição? Ele é dado pela letra E, tá, pessoal? Letra E. E ele vai ser o quê? Imagine que eu tenho 2 bolinhas de bilhar, por exemplo, ali, tá? Eu vou bater na bolinha branca e a bolinha branca vai se aproximar da bolinha vermelha, tá? A bolinha vermelha aqui. Eu vou trocar a bolinha branca por uma bolinha preta, senão vocês não vão enxergar, tá? Opa, aí eu coloquei o branco ainda. Aqui. Essa bolinha pretinha aqui tá indo na direção da bolinha vermelha e elas vão colidir, tá? Então elas vão primeiro se aproximar, beleza? E depois elas vão se afastar antes e depois da colisão, tranquilo? O coeficiente de restituição, pessoal, ele mede basicamente o quanto essas esferinhas vão se restituir ao seu estado natural. Ou seja, ele é basicamente um coeficiente de elasticidade, vamos dizer assim, né? Ou de conservação de energia aqui, certo? Ah, a bolinha branca e a bolinha vermelhinha voltaram exatamente ao mesmo patamar sem perder nada de energia. O coeficiente de restituição vai ser 1, ou seja, 100%, entendeu? Certo? Ah, elas amassaram e ficaram amassadas, não restituiu nada. Zero, 0%, tá? O coeficiente de restituição está relacionado a isso. Como que eu calculo esse cara, pessoal? Aqui, ó, é o módulo, ou seja, não, eu vou pegar só o valor do resultado, tá? Da velocidade com que elas se afastam uma da outra é uma velocidade relativa, relativa de afastamento. Como assim velocidade relativa de afastamento, Doug? Depois que elas colidem, por exemplo, uma bolinha sai com 2 metros por segundo, a outra vai atrás dela com 1 metro por segundo. Então essa vai com 2, essa vai com 1. Elas se afastam relativamente uma outra com 1 metro por segundo, tá vendo? Essa é a ideia, tá? Dividido pela velocidade relativa de aproximação.
tá? Aproximação. Então, aqui é a velocidade com que elas se aproximam. Por exemplo, a bolinha vermelha parada vem a branca com 2 metros por segundo na direção dela. Então, elas se aproximam a 2 metros por segundo. Tá bom? Isso é bem importante aí. O coeficiente de restituição vai ter um papel bem importante em alguns tipos de colisão. Tá? Unidade, pessoal, não tem. Como assim não tem, Doug? Não tem unidade, gente, porque eu estou dividindo velocidade por velocidade. Então, seria metro por segundo dividido por metro por segundo. Não faz sentido dizer que metro por segundo dividido por metro por segundo ia dar metro por segundo, tá entendendo? Ele é um coeficiente apenas, ele é um valor representativo, uma porcentagemzinha aí de alguma coisa que a gente está estudando. Portanto, não temos coeficiente, não temos unidade aí para o coeficiente de restituição, tá? Ele é uma grandeza adimensional. Tranquilo? Certo? Ah, Doug, para que eu vou usar isso? Vocês vão entender já já que a gente vai ter situações específicas nas quais a gente vai precisar do coeficiente de restituição para resolver algumas questões, certo? Então vamos lá. Tipos de colisões, pessoal. Nós temos 3 tipos de colisões a serem estudados. A primeira delas é a colisão ideal, gente. É a colisão do tipo elástica, tá? A colisão do tipo elástica deixa a deformação dos corpos não ser permanente. Como assim? Se um carro bate no outro, pessoal, principalmente hoje em dia, o para-choque vai amassar e ele não vai voltar ao normal. Ele não se restitui, ele fica amassado. Não é o caso da colisão elástica. Na colisão elástica é como se eu pegasse 2 bolinhas de borracha e jogasse uma na outra. Elas batem, elas fazem um boing e boing. E elas se restituem ao tamanho normal delas, tá entendendo? Certo? Isso quer dizer o quê? Que não há deformação permanente. Portanto, o coeficiente de restituição é 100%. Ela se restitui 100%. Ou seja, ele vale 1. Então, sempre que eles falarem colisão elástica, ou colisão perfeitamente elástica, eles estão falando de uma colisão que tem coeficiente de restituição 1, tá certo? A quantidade de movimento e a energia cinética se conservam. Legal? Isso é bem importante. Por que é bem importante? Vocês vão ver que em todo tipo de colisão isso é importante. Ó, a quantidade de movimento inicial ela é igual à quantidade de movimento final. E o coeficiente de restituição é 1. Então, por exemplo, né, na colisão ali ao lado, antes e depois, tá? O que você vai fazer? Você vai calcular a quantidade de movimento antes. Quanto que vale? Vai ser MA, VA, que é a quantidade de movimento do corpo A, mais MB, VB, que é a quantidade de movimento do corpo B. Isso é igual a MA, VA depois da colisão, mais MB, VB depois da colisão. É aquela conservação da quantidade de movimento que a gente viu na aula anterior. É muito importante aqui você se apegar a isso, porque esse vai ser sempre o primeiro passo de qualquer exercício de colisões, tá certo? Sempre, sempre vai ser assim. Detalhe importante também a respeito disso é cuidar com sinais, tá? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E se, por exemplo, né, o A bater no B e voltar, pessoal, se ele bater no B e voltar, significa que aquele V a linha ali ele vai ser negativo, tá? Ah, professor, mas como que eu sei quando que ele vai voltar e quando que ele não vai? Vai depender das massas, né? Se o B tiver uma massa muito grande, por exemplo, o A vai voltar. Agora, se ele tiver uma massa muito pequena, o A vai continuar reto, né? E o B vai sair voando igual um louco aí. Tá? Então, essa é a primeira relação que você vai usar sempre, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. A outra relação vai ser o próprio coeficiente de restituição, tá? Que é o módulo da velocidade de afastamento dividido pelo módulo da velocidade de aproximação. Esse valor você já tem, ele vale 1, tá vendo? Você relaciona as duas, vai ser um sistema de duas equações e com certeza aí duas incógnitas sempre, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Vamos ao segundo tipo de colisão, pessoal. Colisão parcialmente elástica. Essa é a que mais ocorre aí no dia a dia, tá? A colisão acima, ela não é uma colisão real. Você não vai encontrar aquele tipo de colisão no mundo por aí, tá? Os carros batendo elasticamente, colidindo elasticamente. Não existe, infelizmente, a colisão elástica no mundo real.
né? Facilitaria muitas coisas para nós. O que existe mais aí é a parcialmente elástica ou a inelástica, que é a próxima que a gente vai ver. O que a parcialmente elástica é, pessoal? Ela vai ter uma dissipação da energia cinética aí, em forma de barulho, em forma de calor, né? Certo? Se você pegar e encostar em dois carros que acabaram de colidir, certo? Você vai ver que a lataria deles está super quente. E não é por causa do motor, pessoal, é por causa da colisão, ela esquenta mesmo, tá? Por causa das pancadas que ocorrem ali, certo? Porém, uma coisa importante aqui, a quantidade de movimento continua se conservando. Então, para esse tipo de colisão, também é válido que é zero igual aqui, F. Tá? Mesma história que a gente fez antes, MA, VA igual a MA' mais VA, MB, MA, VA mais MB, VB igual a MA, VA' mais MB, VB'. Vale a mesma relação que a gente acabou de utilizar, tá bom? Certo? Qual que é a diferença aqui, então, nele quando a gente for fazer continhas, pessoal? Ele é mais um tipo de relação que a gente não vai usar só isso aqui. A gente também tem que usar o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição da parcialmente elástica pode ser também parcialmente inelástica, tá, pessoal? O nome pode variar um pouquinho aí. Ele está sempre entre 0 e 1. Simples assim. Só isso, Doug? Vai estar lá 0,5, 0,8, 0,3, 0,4. Você vai jogar lá na equação, né? Então você vai pegar a equação do coeficiente de restituição para velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. E você vai ter um valor para o E lá, que ele vai te dar, tá, pessoal? Ou ele vai perguntar, obviamente, né? Mas ele vai te dar a saída para as outras partes aí. Então sempre vai ser aí uma questãozinha de duas equações e duas incógnitas entre quantidade de movimento e o coeficiente de restituição também, tá bom? Tranquilo, né? Colisão parcialmente elástica. Vocês vejam que a elástica e a parcialmente elástica, elas têm resoluções bem próximas, bem parecidas, tá? A única coisa que é interessante é o seguinte, na elástica existe uma situação que a gente chama de troca de velocidades, tá? Quando os corpos têm massas iguais, C, MA ficaria igual a MB, o que acontece, pessoal? Acontece a situação de troca de velocidades. O VB' fica igual a VA. E o VA' fica igual a VB. Como assim, Doug? Por exemplo, se VB está parado e VA vem e bate nele aqui, tá? Se eles têm umas massas iguais, a velocidade final do A fica zero, ele para. E a velocidade no final do B fica igual à velocidade que o A chegou. Eles trocam de velocidades. Mas isso só acontece se os corpos tiverem massas iguais e se a colisão for perfeitamente elástica, né? Que aqui no parcialmente elástica não vai acontecer, porque sempre vai ter perda de energia cinética, portanto não ocorre aí a troca de velocidades, tá? E para fechar, pessoal, a colisão inelástica, que é que a gente mais vai gostar quando aparecer nas questões aí, tá? O que é a colisão inelástica, pessoal? A colisão inelástica é um caso no qual, após a colisão, os corpos saem juntos. Ou seja, eles saem grudados. Eles batem e saem juntos. O que significa saírem juntos, pessoal? A velocidade final VA' é igual à velocidade final VB'. E daí, Doug? Qual que é a vantagem disso? Bom, primeiro, o coeficiente de restituição é zero, então a gente nem usa o coeficiente de restituição. Olha só que interessante. Quando você vai lá, a quantidade inicial igual à quantidade final, você fica com um sistema só. Por que um sistema só? Inicialmente você tem MA, VA mais MB, VB, né? E depois, Doug, o que acontece? Eu tenho MA, VA' mais MB, VB', igual eu fiz nos outros ali. Só que tem uma diferença interessante. Como VA' e VB' são iguais, já que eles saem juntos, a gente pode considerar tudo como V, chamar de V, tá? E aí a equação ficaria assim, ó, MA, VA mais MB, VB é igual a MA, V mais MB, V. Eles saem como se eles fossem um corpo só, tá? Como se fosse um corpo só.
Então fica como aqui, finalmente? MA, VA mais MB, VB. Isso é igual a MA mais MB vezes V. Que eu ponho o V em evidência. É como se eu tivesse unido as duas massas e saísse apenas um corpo só daquela colisão. Tá entendendo? Certo? O nome disso é colisão inelástica. Então, a gente gosta mais da colisão inelástica porque se você usa esse raciocínio de que eles saem com a velocidade igual, você não precisa nem usar o coeficiente de restituição. Apenas com a quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final, você resolve qualquer exercício de colisão inelástica. Por isso ela é a nossa favorita, né? Eu não preciso montar um sistema, ficar raciocinando o que acontece antes, o que acontece depois. Se ele falou que a colisão é inelástica, eles saem juntos. Se eles saem juntos, essa relaçãozinha da velocidade pode ser feita. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa é a parte aí final da sua primeira apostinha sobre colisões. É bem importante. Aí tá a parte mais difícil dessa relação aí de quantidade de movimento e energia, diria eu, que é a parte mais complexa essa de colisões. Saem uns exercíciozinhos bem chatos dessa parte aí para nós, tá bom? Mas é isso. Finalizamos por aqui, pessoal. Qualquer coisa que você precisar, saiba que estou sempre à disposição. Um abraço a todos aí e falou!